Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, início de semana, né? E um final de semana aí de apresentação dos novos reforços da dupla Grenal, que continua ainda em busca de qualificar as suas equipes para as competições desta temporada de 2020. Para tratarmos desses outros assuntos, comigo sempre animadíssimo. Muito como sempre. Sempre. Trago um beijo da Dona Elisa. Ah, Dona Elisa, Trago um que beijo dela. é a querida mãe, né, do Darcy também. Dona Elisa, um beijo. Ronaldo Napoleão. Trago um beijo da Dona Lígia, minha mãe. Então tá. Perfeito. Ângelo Garbassi, quem traz o beijo? Esse Napoleão sabe, hein? É um beijo pro Napoleão mesmo. Porque diz que o Edilson não vinha e não veio. Olha, será que não vem mesmo? Agora vamos ver lá. Ai. O futuro a No Deus futebol, nada é definitivo, né? O que diria a Rafael Bandeira, ou seja, as mentiras de hoje são as verdades de amanhã. Muito dinâmico. Futebol é dinâmico. Futebol é dinâmico. Hein, Garbassi? Rafael A Bandeira afirmação dizia dele- isso aí. A afirmação dele era naquele momento. Errou. Errou! Vou botar a gravação. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando sua crítica, sua mensagem, sua pergunta, compartilhando. É importante que você compartilhe aí nos seus grupos, peça seus amigos, compartilhe para que mais pessoas conheçam a RDC TV. Vamos aí para 1 ano e meio no ar, uma emissora nova ainda, então você também fazendo isso vai fazer com que mais pessoas conheçam a RDC TV. Também o Instagram da RDC para você acompanhar os bastidores da emissora e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá, converse comigo sobre os assuntos aí do futebol. As plataformas digitais, você digitando RDC TV, você assiste em qualquer lugar do mundo, onde você estiver, né? Levamos o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Nosso Dois Toques para a Simmer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária. É o caminho certo para a sua segurança e a segurança de sua família. Bom, nós tivemos aí nesse final de semana a apresentação oficial de alguns jogadores da dupla Grenal, que já, o caso do Vitor Ferraz aí, já tinha sido anunciado e contratado há muito tempo. O caso do o Lucas Silva também, outro que foi apresentado parte do Grêmio, o Marcos Guilherme, parte do Internacional, enfim, são as movimentações da dupla Grenal nesse início, né, de trabalho, início de temporada, ainda longe daquilo que os torcedores esperam, né, o Darcy, Napoleão e Ângelo Garbassi. Sobre a questão do Edilson, eu quero fazer uma frase apenas. Eu quero dizer que essa questão não é definitiva. Hoje, realmente, mas não é uma questão definitiva. Como diria o nosso Rafael Bandeira dos Santos, futebol é dinâmico. É dinâmico. E a razão que meu argumento é simples, é uma informação ao lado dele. O empresário do Edilson é o Gilmar Veloz, que é um homem muito afinado e que ajudou e que o presidente do Grêmio recorre seguidamente para resolver algumas negociações, como foi do Luan, como foi do Everton, como foi... Tem mais umas 2 ou 3 que ocorreram pela interferência do Gilmar Veloz. Então, há uma sincronia muito grande entre os dois. Eu acho que este assunto pode ser reaberto a qualquer momento, mas é apenas uma opinião, uma observação, nada mais do que isso. Quanto aos reforços, uma frase: um reforço vindo do Santos está bom. 2 reforços vindo do Santos começa a encaminhar uma classificação como segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Bom, vou falar primeiro do Edilson para acompanhar. Bom, eu não acredito. Eu acho que... As informações do Darcy sempre são contestadas e depois elas se confirmam. De forma alguma eu vou contestar a informação.
absolutamente. Não, eu fiz uma leitura, eu fiz uma leitura exatamente. histórica. Com relação à questão do empresário Gilmar Veloz, empresário muito competente, excelente profissional, e mercê de tudo isso, por ele ser um excelente profissional e embora tenha com o Grêmio, isso é bom, porque ele é um sujeito sério. Isso é ótimo. Ele é um sujeito sério, e sendo um empresário sério, reconhecido nacional e internacionalmente, eu acho ótimo o Grêmio ter perfeitas relações, ótimas relações com o Gilmar. Mas isso não implica e não implicará nunca em que ou um empresário fique refém do clube, ou, especialmente, no meu caso como conselheiro e torcedor, que o clube fique refém do empresário. Não é momento, e mais ainda agora, me parece, da volta do Edilson ao Grêmio. Então, no meu entendimento, esse é um assunto que, para o bem do Grêmio, acho que está devidamente encerrado. Quanto à questão dos dois jogadores do Santos, do Darcy, eu, sinceramente, não morro de amor pela contratação do goleiro Vanderlei, sinceramente, mas o goleiro, eu quero lembrar que o goleiro Vanderlei foi apontado durante um bom tempo como um dos 3 melhores goleiros do Brasil. E por isso foi para a reserva do Santos, depois disso. Mas qual é a diferença do atual goleiro? Não vejo nenhuma. Ele talvez tenha entrado numa fase não tão boa, e é natural isso. Talvez se o Grêmio tivesse um goleiro melhor que o Paulo Vitor no ano passado, o Paulo Vitor também estaria na reserva. Então, me parece que não é uma contratação para encher o aeroporto, mas acho que é uma bem razoável contratação pela experiência desse goleiro, e 35 anos não é Mas vem cá, mas o uma Grêmio idade tinha muito grande. o Grêmio E o Vitor Ferraz, só para encerrar, e o Vitor Ferraz, olha, sinceramente, acho muito bom jogador. Eu não disse que não era bom. Pode ter dois reservas do Santos. Não se discute. Não, mas esse negócio, às vezes, da reserva, gente, tudo bem, eu acho o Vitor Ferraz melhor que o titular do Santos, que estava jogando depois. Acho melhor. É uma questão, às vezes, circunstancial, mas é uma questão circunstancial. Claro. É uma questão absolutamente, a reserva, às vezes, é uma questão circunstancial. O Luan é apontado como um dos melhores jogadores brasileiros. Em péssima fase, foi reserva do Grêmio. Qual é o problema? Agora, o Corinthians contratou o Luan. Foi uma péssima contratação, porque ele era reserva do Grêmio? Não, é uma discutida contratação. Há pessoas que não dizem isso. Mas eu respeito a todos. Por exemplo, tu dissesse assim, ó, que como conselheiro do Grêmio, como torcedor, tu está satisfeito e não aceita que o Edilson venha. Esta é a nossa diferença. Eu sou repórter, então eu vou atrás da informação. Aí tu diz mais adiante o seguinte, não, porque o presidente já tomou e não pode ficar refém. Não tem nenhum problema. É que eu sou repórter, tu és conselheiro e torcedor. O presidente começou o ano dizendo que o Andrezinho e que o Tardelli não iam ficar mais no Grêmio. E eu, como repórter, tenho que cobrar. Eu não sou torcedor nem conselheiro, eu tenho que perguntar. São algumas diferenças que nós precisamos estabelecer e respeitar, porque não se faz futebol sem torcedor. O torcedor não é o fundamento do futebol. Desculpe, mas é que se não fica ruim para o telespectador, desculpe, eu até quero encerrar isso, mas é que se não fica ruim, eu digo uma coisa e sou mal interpretado. Eu não disse, com todo respeito, eu não disse assim, que como conselheiro e torcedor entendia que o Grêmio não iria... Não, eu disse que como conselheiro e torcedor... Ficaria satisfeito. Graças a Deus, que que tecnicamente acho que o Edilson não era uma boa contratação. Exatamente. Em nenhum momento eu duvidei da informação. Mas em nenhum momento eu duvidei da informação. Mas eu falei. Nem toquei nisso. Não, mas eu falei que essa é a tua leitura pela tua condição e a outra pela minha. Assim como tu disseste, que
que o presidente e o Grêmio não pode ficar refém, eu dei exemplos de que é. Eu dei exemplos dessa relação de troca de favores. Mas E não é ruim. E nessa linha Mas do não é Brasil, ruim. Ela é verdadeira. Até, só pra, ela não é venal, ela é apenas Não, mas verdadeira. eu deixei claro. Napoleão, Eu não sei Ronaldo, até porque o presidente eu Romildo, deixei claro o presidente Romildo, sentado aonde tu está sentado. Nós fizemos um especial de final do ano com os dois presidentes, com o presidente Marcelo Duino e o presidente Romildo. E uma das secções feitas pelo Ribeiro, ou pelo JB, eu não me lembro qual dos dois, sobre esta vinda do Edilson. O presidente foi categórico. No ar ele disse, só se for para ser o segundo ou terceiro reserva. Então aí vem o jogo dos interesses. Aí vem o jogo dos interesses. Eu acredito. Olha, sincero, o que eu acho. Eu acho se o difícil, Edilson eu vier vou te no dizer Grêmio- mais. Se o Edilson vier no Grêmio, também não vou morrer por eu vou causa te disso, dizer mais. Mas seria eu acredito na palavra do presidente. É uma Nesse contratação. momento, não é bom. Mas aí, É uma contratação que eu não aprovo. Eu disse desde o ninguém início, aprova, O eu não Edilson vejo não isso tem que aí. voltar para o Grêmio. ótimo. Mas nós estamos. Só que eu estou dizendo que isto não é uma negociação. Mas vamos ver, fechada. Só isso. em relação àqueles que já estão contratados e foram oficialmente aí, apresentados nesse final de semana, que é o caso do Vitor Ferraz, falando, né, sobre as suas características, o que ele é e como atua no futebol, o Vitor Ferraz. Eu sou o Vitor Ferraz, tenho 31 anos, sou natural de João Pessoa. Sou um lateral bem equilibrado, né? Gosto de tanto defender como atacar com a mesma frequência. Depende muito do como o treinador vai jogar para cada jogo, né? Eu procuro sempre ajudar o time, sou um jogador muito de grupo. Creio que o Grêmio vai estar bem servido tanto dentro como fora de campo. Realizado depois de 6 anos, né, no Santos. Eu vi que era hora de mudar ares, né? E quando apareceu a oportunidade de vir para o Grêmio, eu não pensei 2 vezes. Foi o único clube que eu abri negociação. Estou muito feliz de estar aqui. Fui muito bem recebido pela rapaziada, pelo grupo, pelo Renato. E espero poder corresponder toda essa confiança. Então, primeiramente é conquistar títulos, né? Vim para um time que é acostumado a ganhar, um grupo, né, que vem ganhando nos últimos anos, então eu espero poder agregar com minha experiência, com minha técnica, com minha liderança, de alguma maneira poder ajudar ao Grêmio continuar ganhando. Ele salientou bem aí, claro que todo jogador quando chega, ninguém diz que vai vir para não ganhar, né? Todos evidentemente foi o pronunciamento dele que veio para ganhar. Mas que uma das questões que penso que ele realmente viesse para o Grêmio, aceitando um convite à contratação, é pela questão da regularidade na disputa por títulos. Isso Sabe jogar, ele sabe jogar. E o jogador que passou pelo São jogador que sabe José, né? jogar. Teve aqui no São José. Mas ele não jogou, aqui. ele teve aí, mas não jogou. Mas teve aí, né? Mas ele é um jogador que a carreira dele é crescente. É por isso que eu digo que você tem que olhar o currículo do cara. Não interessa se ele tem 30 e poucos ou 40 anos. A carreira dele cresce. É diferente da do Sobis. O Sobis chegou num ponto que desce. Vamos ver a opinião do Ângelo Garbassi. O Ângelo Garbassi é aquele que faz sempre, tem uma pré-opinião, né? Sempre. Ele já define, não vai dar certo, esse é bom, esse não joga. Né? Vamos ver. Aliás, olha aí, como é que é? A voz do além, como é que é? Ô louco, meu! Aliás, o Giovanni Consone te mandou os votos de um bom ano novo. Sim. E mandou te dizer o seguinte: se o Cadu se alterar com ele, contigo, para chamá-lo. Ah, é? Ele esteve lá na Lampião outro dia e fez as compras. Ferraz de E aí Lampião. quando foi pagar, disse, eu quero pagar com o Banrisul. Sim. Aí o cara disse, aí ele disse assim, vocês estão lá com o Cadu. E o Garbassi, que falou o cara da Lampião. Falou? Falou, o patrocinador falou o teu nome. O próprio Esqueceu o Cadu. Então, Ô Gilberto, ô João Carlos. então este é mais um que se soma ao tanto, né? Claro. Hã? Bom, Mas vamos lá então. Bom, eu estava analisando o negócio das contratações de Grêmio Internacional e eu cheguei a uma conclusão, né? Que os dois, tanto o Grêmio quanto o Internacional, foram meio times o ano passado. Por quê? O Grêmio está contratando um lateral direito, o Grêmio está contratando um lateral esquerdo,
O Grêmio está contratando um goleiro, e o Grêmio está contratando meio, está contratando e está procurando centroavante e tudo. E o Grêmio, então, está procurando 4 ou 5 jogadores para entrar no time titular. Não, o Grêmio ainda busca um volante, Sim. um meio armador e um centroavante. São esses 3 reforços que o Grêmio ainda busca. Mas a nível de titularidade já estão chegando 4, 5, então vai mexer em 5 no time. O Internacional também vai mexer em 5 no time. Vai mexer na lateral direita, vai mexer na lateral esquerda, vai mexer no centro médio, vai mexer mas no eu não te atacante. entendo. Então, eu não te entendo. Pelo raciocínio do Garbaz que o Flamengo tinha meio time. Eu não te entendo. Se tu diz que os times não deram uma resposta, ou seja, aí tu tem que qualificar, tu tem que reforçar. Aí quando o contrato tem reforça, não, tu também vai mexer. Eu tô dizendo de que tanto Grêmio como Internacional, em nível nacional ou nível da Libertadores, não poderiam almejar muita coisa a mais. Porque se estão trocando meio time, era que meio time não era bom. Pois é, mas isso era sabido. Falei aqui no começo, o Grêmio precisava contratar 6 ou 7 e o Internacional 9 ou 10. Sim. É a necessidade. Eu faço uma outra proposta, Betinho. Grêmio e Internacional, para todos, desculpa, tem nas suas equipes. O Grêmio tem um jogador no seu time como o Luan, de 2017? Não tem. O Internacional tem um jogador como o Juliano, de 2010? Não tem. Não. É a partir daí que tem que resolver os seus problemas. Como o Luan não, mas numa maneira diferenciada tem o Everton. Sim. Que o Everton está jogando, voando, futebol maravilhoso. Eu diria mais. O Grêmio não tem um jogador como o Luan de 2017. Mas tem um jogador que o Luan não foi em 2018 e 2019, que é o Jean-Pierre. E o Grêmio também não tem, e o Inter também não tem um jogador como o Juliano, de 2010. Mas não porque o Juliano nunca mais Para aí, Napoleão. o João jogador não fica nem no Grêmio. Olha aqui, ó, o João Pierre não fica nem aos pés do Luan de 2017. Não, só um pouquinho. Tu diria isso do Luan lá no início da carreira dele? Não. Tu não diria. Não, mas tu não diria do Everton Cebolinha quando ele foi substituir o Pedro Rocha não tem substituto. Ah, não, agora. Não, mas o Everton, o João Pierre de agora não chega nem perto do Luan Mas de o Jean-Pierre 2017. é bem mais jovem que o Luan. Mas não vai ter chega toda ainda. a oportunidade. Mas vamos ficar naqueles que já estão aqui. Vamos ver. Claro, é por isso que aí tem que fazer a seguinte levantamento. Como não tem 2 jogadores como esses 2, tem que saber se tem times mais próximos de serem mais fortes do que aqueles pelos conjuntos. Porque pela individualidade vai ser mais difícil. Até o Grêmio está mais próximo de ser porque tem o Everton, tem o Jean-Pierre. O Internacional está numa dificuldade maior. Mas também o Grêmio, uma das contratações do Grêmio foi o Lucas Silva, né? Um jogador que teve problemas, saiu, teve no Cruzeiro, depois um tempo parado. E ele fala exatamente sobre essa questão aí, né? Dos altos e baixos, questão do equilíbrio no futebol. Não só no futebol, como em várias outras profissões, se vive alto e baixo. E é aí, de fato, quando se tem, às vezes, uma queda ou talvez num rendimento não esperado, que a gente se prova o nosso valor, que a gente se prova o tão competente que é na sua área. E esse momento meu na Europa talvez não foi o que eu esperava, mas o meu retorno para o Brasil no Cruzeiro já demonstrou o meu mais alto nível que posso ser, já voltando, conquistando 2 Copas do Brasil. Então, já tivemos sondagem do Grêmio durante essa minha volta e agora sim, de fato, concretizando. Muito feliz por estar aqui e mais um grande time. Eu acho que não tenha dúvida esse jogador, se realmente conseguir ser aquele jogador que apresentou o seu nível do futebol, não tenha dúvida que será uma grande contratação, um grande reforço. Agora, sabe que eu gostei das entrevistas de hoje, ouvindo o Vitor Ferraz e ouvindo esse rapaz aí falando, eu achei que os dois têm um bom nível, se expressam bem. E o Ferraz ainda disse o seguinte: eu fui durante muito tempo capitão do Santos e eu venho aqui
para também ajudar no vestiário, que eu posso trazer a minha liderança? É evidente que o jogador que se expressa, os jogadores hoje são jogadores de mais nível intelectual, mas eu não me lembro quem diz assim, o jogador não tem que saber falar, o jogador tem que saber jogar. É muito simples. Tem que saber jogar, não adianta falar mas bonito, aí, veja, você tem jogadores que são fundamentais dentro do campo, são importantes, que representam o treinador. E alguns conhecem o treinador, fazem até na frente aquilo que o treinador levaria 10 minutos para fazer. No Brasil, às vezes, a gente tenta simplificar demais as coisas. É verdade que é absolutamente óbvio que o jogador tem que saber jogar. Mas na Europa, há muito tempo já não é evidente assim. que os jogadores são muito mais zelosos, são mais Na Europa, há instruídos, muito claro. tempo já não é assim. Mas aqui O no jogador Brasil, não tem boa formação, não sai mais nada na Europa. Não tenha dúvida. Uma boa formação, que eu digo, não só intelectual, uma boa formação emocional até. Já visto aqui o Neymar, que é um jogador espetacular com a bola. E deixa a desejar. O Neymar é quase um mágico com a bola, mas não consegue ser o melhor jogador da Europa. porque ele é boleiro. Exato. É porque ele hoje não boleiro. existe Agora, mais se espaço É isso para que eu estou boleiro. querendo dizer. Não, o que eu estou querendo dizer é isso. Ele sabe Porque hoje não... ninguém nega. O Neymar sabe jogar e demais. É melhor do que... Porque hoje não existe mais espaço para boleiro. Exatamente. Tu tem que ser profissional. Tu é profissional. Mas algum Boleiro, tempo- aqueles boleiros que não tem mais. Mas isso aí já ocorre há algum tempo. O Falcão era um jogador assim, o Figueiredo era um jogador assim, sim. o Mário Sérgio foi um jogador assim, o China, do seu jeito, o De Leon foi um jogador assim. Nós tivemos vários jogadores assim que souberam. Claro que isso hoje se difunde muito mais. Isso é mais difundido. Mas que os meninos, que é jogadores importantes desse... E o Internacional, por exemplo, aí, com a contratação mais importante foi a do Mustos, para tentar resolver os seus problemas dentro do campo que nunca conseguiu resolver. Vamos falar do Internacional depois. Olha, você está falando em melhor aí, né? Você falou em melhor, enfim. Melhor é o local para você fazer a revisão do seu carro, é na Casa dos Pneus. 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando carecas, desgastados, então você aproveita a promoção permanente que você tem lá na Casa dos Pneus, né? Que é o feirão de pneus. Então, revisão do carro e troca de pneus é na Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos dois toques também para a visiótica, óculos e acessórios. Olha, lá você tem tudo em óculos de grau, solar, lentes de contato. Então, a sua lente não está legal, tem que trocar. A sua armação também. Então, óculos solar, lente de contato, olha, e as armações de grife, em todas as marcas você encontra lá na Visiótica. Então, aí os contatos, telefones, site, endereço e os óculos solares, né? Olha, tudo de marca de vídeo também, a qualidade, aceitando todos os cartões lá na... E sempre com condições especiais você encontra lá na Visiótica. Nosso dois toques também para Gimo, qualidade comprovada. Aí é com Gimo, os produtos da Gimo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinho aí e dando sequência aos nossos dois toques e falando do Internacional. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o animadíssimo Darcy Filho, Ronaldo Napoleão e Ângelo Garbassi. Vocês assistem os canais 24 e 524 da Claro Net, as principais cidades do Rio Grande do Sul para o mundo. Vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, Twitter, site, YouTube, Face, né? E que você participa aí mandando a sua crítica, sua mensagem, sua pergunta, também compartilhando, né? Para que mais pessoas conheçam a RDC TV. Vamos aí para 1 ano e meio no ar. Então faça isso, vamos para o mundo através das plataformas digitais, levamos o Rio Grande para o mundo. É só você digitar RDC TV e você acessa em qualquer uma das plataformas. Tem o Instagram da RDC para acompanhar os bastidores e o meu também, pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques. Me adicione lá para que a gente possa conversar até sobre as questões do futebol. Nosso Dois Toques para Baidop, tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, automatização, ao melhor câmera de segurança, casa inteligente, sua casa ou sua empresa, né? Que você monitora pelo seu celular, do tablet, notebook, computador, também películas para carro e residência, espetáculos, películas de residência da Baidop. Pessoal do interior tem aí o site www.baidop.com.br, pessoal de Porto Alegre, tem 2 endereços, Benjamin Constant 1315 da Avenida Ipiranga 5800. Também para nossos Dois Toques para Village, serviço contábil, é só você, tá aí o site, o telefone, é só você acessar o site ou ligar e se tornar um cliente da Village. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, bom, então você resolve lá no Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha 309,
aqui em Porto Alegre, você liga 51, o código de área 33 15 21 60, passe lá, ligue, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Bom, Internacional também, hoje aí teve aí esse final de semana o Marcos Guilherme, hoje definiu aí também a contratação do Moisés e numa troca com o Bahia mandou o Zeca. Veja só, Darcy, o Zeca que foi um jogador que chegou para o Internacional, trocado pelo Sacha, um jogador que vinha de seleção brasileira, um jogador que vinha assim com grande potencial e a torcida e a direção do Internacional acreditando muito nesse jogador e acabou, longe de dar pelo menos alguma resposta. E o Bahia parece que está interessado no Júnior... No Juninho Capixaba também acertado, também acertado. Parabéns pro Bahia. Mas eu acho que para o nível do Bahia são jogadores até que podem dar uma resposta. Pode, tá? Mas aí acho que o Zeca seria para lateral direito. Né? Sim. Vai comprar 2 lateral esquerdo. Não. Mas um jogador que chegou para esquerda, chegava com... Mas há clubes que contratam 2 laterais. Esse Moisés, vamos acompanhar a opinião aí daquele que ele já não espera nem acontecer. Ele já sai dizendo que é o que não é. E o Moisés é um jogador que foi bem no Bahia, né? É um jogador que vem para uma titularidade, o seu Ângelo Garbaz? Eu assisti várias e várias partidas do Bahia, porque me interessava o Bahia, principalmente com observar o sistema do Roger e ver como é que estava indo o Roger. E eu vou te confessar, sinceramente, gostei muito do Moisés. É um jogador forte, apoia, vai, tem físico. Eu gosto tanto de lateral como zagueiro, eu gosto de cara que tem físico. E para lateral direita, acho também que o Internacional está acertando, apesar de não ser essas maravilhas, mas o Rodinei é muito melhor do que o Heitor. O Heitor, quem sabe será algum dia. No momento, não. Mas é um jogador, o Heitor é um jogador de formação. Fraquinho. Pois é, mas o Rodinei, até ele muito criticado no Flamengo. O futebol tem muito dessas coisas, né? Quantos jogadores de determinados clubes não dão uma resposta positiva? Pô, a gente pode elencar aqui diversos jogadores de dupla Grenal que vieram sem nenhuma expectativa. Às vezes o caso vem o Paulo Nunes, que veio na carona do centroavante aquele lá. Jardel. Não, Jardel também. Que veio, eu sei, e acabou sendo. O Grêmio foi buscar me ajuda aí, Napoleão, o centroavante, que era o centroavante. Aí o Flamengo disse, não, tem que levar o Paulo Nunes junto. O centroavante hoje nem lembra, né? Não era o Jardel. É o outro, era o Jardel. Magno. O Magno, ou seja, aí eu nunca ouvi falar do Magno. E o Paulo Nunes foi. Mas então, o Célio Silva no Fluminense também, que é internacional também. Nós não podemos ficar baseados nessas histórias para acreditar que os jogadores possam vir e dar um resultado positivo. Esse Rodinei, é Rodinei o nome dele, né? Rodinei. Ele foi contratado da Ponte Preta para ser o titular do Flamengo com o Parazinho. E eles disputaram a posição por um bom tempo lá. E ele também não deu resultado, aí o Flamengo foi... Mas sabe quem é que pediu a contratação dele? Muricy Ramalho. E o Muricy Ramalho, agora recentemente, me entrevistado fez grandes referências ao jogador é um jogador de linha fundo, um jogador de velocidade, um jogador de grande potencial. Eu vou te dizer, o Muricy Ramalho de lateral direito não entende nada, porque ele mandou o Internacional contratar uma vez Wilson, era Wilson? Que não sabia cobrar lateral. Foi uma indicação, ô Muricy, aquela foi a pior indicação que tu fizesse no futebol. Um lateral direito que teve no Intro Crioulo, grande, forte, batia lateral, nem lateral sabia bater. Mas esse Rodinei, na Ponte Preta, que eu assisti bastante ele jogar na Ponte Preta, é um jogador interessante. Ele é um jogador de força no Por apoio. Isso que o Flamengo contratou, seu Ângelo. Aí o Internacional fica com ex-jogadores da Ponte Preta. O Lomba, o Patrick, o Potker e esse Rodinei. 4 jogadores da Ponte Preta. Mas sem dinheiro. E qual é os clubes que têm dinheiro Muda de clube, muda. Vai buscar num outro lugar. Tá, mas olha aqui, ó. Mas vamos ver aí. Vamos lá, olha aqui. Quer ver uma coisa? Eu fico pensando. Tu vai pegar todos os clubes brasileiros, menos o Flamengo. Tira o Flamengo, tudo isso. Tu vai lá no Corinthians, as contratações do Corinthians. As contratações do Corinthians são jogadores, sim. O Luan passa a ser uma grande aposta. Mas vê bem, se o Grêmio fosse contratar, e fala do Grêmio, do Corinthians, quem é que ele poderia contratar do Corinthians? Talvez o goleiro, o lateral direito, quem mais?
O Palmeiras ficou jogando com um ano com jogadores bons. Nenhum craque. Não formou O Palmeiras tinha dois. Não formou time. Tinha dois times bons, mas não tinha jogador que se Não tinha sobressaísse. nenhum jogador Por isso que teve problema para definir. Não, nenhum jogador diferente. O que eu quero dizer é o seguinte, o que o Grêmio, eu falo do Grêmio, o que o Grêmio está fazendo, acho que está contratando jogadores pontualmente. Vamos lá fazer um pouco mais internacional, senão você me reclama aqui que o pessoal fala do Grêmio, não fala do internacional. Muito bom. Falando dessa questão aí, eu acho que essa maneira de jogar dos laterais, tanto o Moisés, que tem essa característica, né? Moisés foi aquele que o Renato falou no ouvido dele no jogo, Grêmio Bahia? Não me lembro se foi. Teve um jogador do Grêmio Bahia lá que... O caso do Rodinei também, eu acho que mostra muito das características que o técnico argentino, o Eduardo Cudê, pensa em relação aí ao time internacional. Ele quer que já disse que é um time com muita força física e intensidade. Né? E ele está buscando jogadores, pelo menos jogadores com força física. Perfeito. Né? Embora, né, Darcy, eu acho que a realidade do Internacional é bem diferente em relação ao Grêmio. O Grêmio se sabe o que o Renato faz, o que o Renato quer. É uma incógnita. Se sabe na teoria o que o Eduardo Cudê pensa em relação ao time dele, se vê a maneira dele jogar, mas é num novo meio. Ele fazia isso lá no futebol argentino. Ele fez uma coisa que eu achei muito interessante. A melhor entrevista dessas da pré-temporada aí foi do Musto. Melhor, deve ter. Disse, olha, eu venho para cá, Libertadores se joga dessa forma, assim, eu tive lá meu problema, voltei, estou aqui à disposição, me preparei. Quando falaram que era o Internacional, eu vim. O treinador, quando me convidou para vir para cá, ele me mandou filmes e informações de como joga o time, quais eram os jogadores que tinham, como é que era. E Libertadores, ele falou de Libertadores, é preciso decidir muita coisa dentro do campo. E eu vejo que o Internacional, a partir dele, tem 3 ou 4 jogadores que dentro de campo serão fundamentais, que sabem o que pensa o treinador, especialmente o Musto, para poder... Porque o Internacional, quando fazia 1-0, os jogadores que estavam aí, ou faziam 2-1, recuavam todos, não tinha um cara para chegar e dizer, olha aí, ó, vamos sair. Se o treinador não dissesse, ou se o treinador mandasse, não adiantava. É que tem que ter alguém dentro do campo para fazer isso. E o Mustos, me parece que esse jogador, se vai dar resultado ou não, é um outro problema. Me parece que ele é assim. E aí ele pode contar com o D'Alessandro, eventualmente, porque se vai jogar eventualmente, com o Guerreiro, que é um jogador que não é esse cara de participar no jogo intensamente, mas ele vai participar da maioria dos jogos, e tem ainda o Lomba, que é um camarada que é o capitão do time, por vezes o capitão pode participar ativamente dessas questões. Então o Internacional, acredito que vai resolver os seus problemas muito mais pelas decisões até de falar dentro de campo do que propriamente de jogar. Porque jogando, o Internacional chegou a ser vice-líder do Campeonato Brasileiro ano passado. É verdade. E disputou o título. Mas vamos ver um dos jogadores aí que vem, certamente aí um jogador que vem para nesse esquema. Mas não foi? Foi. Eu disse que não permaneceu pelas razões que eu apontei. Não tinha liderança dentro de campo, quem sabe o treinador pedia, faltava alguém para fazer. Mas vamos ver o que diz aí o Napoleão e Darcy, um dos jogadores que inclusive aí, um dos novos que chegaram e se vai se enquadrar nessa nova filosofia, nessa maneira de jogar do Internacional, que é o Marcos Guilherme. Fala, torcida colorada, estou extremamente feliz, motivado e honrado de poder vestir essa camisa. Estamos juntos aí por 3 anos. Espero aí poder contribuir com muitos títulos, gols, assistências. Então estamos juntos aí esses 3 anos e estou muito feliz com tudo isso. Vamos lá, seu Ângelo Garbaz, senhor que já sempre dá suas... Esse é um jogador que o Internacional precisa. É um jogador de saída, de velocidade e, além de tudo, é um jogador que arrisca e chuta gol. E esse vai ser o jogador que vai ter aproximação perante o Guerreiro. E quem sabe também a chegada do Thiago Galhardo de trás para se somar. O D'Alessandro, eu não sei ainda se ele vai jogar. Não, esse Marcos Guilherme, ele é um jogador que o aproveitamento dele em gols não é. Ele é um jogador de assistência, galera. Ele é um jogador de assistência, o Marcos Guilherme. Mas quando ele passou pelo São Paulo, fez gol. Não, fazia pouquíssimos gols. Ele é um jogador de velocidade, jogador de chegar, jogador de constância, mas é um jogador de assistência. Não é um jogador de finalização. Eu vou dizer para vocês o que ontem disse que gosta de arremessar. Que eu penso.
O Galhardo vai ser um jogador importante do time do Internacional, ele vai se destacar, é um bom jogador. É um bom jogador. Agora, é um bom quando jogador. eu vejo esse menino com essa carinha dele agora ali, carinha, penugizinha no rosto, já andou por onde andou e joga e chega. E o Sarrafiori, hein? Pois é. E o Sarrafiori, hein? Será que os outros treinadores não tinham razão? É. Qual é o projeto? O último projeto que eu vi para o Sarrafiori foi dessa semana que terminou, ir para o Bahia. E o Sarrafiori que se falava... Que chegou com um grande potencial. Vai chegar, mas... Talvez seja bom até que ele vá. Quando eu digo que falam sobre jogador de orelhada, é isso. O cara dá uma orelhada sobre o jogador e vem e define ele como craque. Bom, um jogador aí que, evidentemente, o Internacional perdeu, o Internacional caiu muito quando perdeu o jogador, foi o Rodrigo Dourado, questão de uma cirurgia, depois tem que fazer uma nova cirurgia, agora se projeta aí a volta dele somente no mês de abril, e é um jogador, evidentemente, que agrega muito ao time do Internacional e vai ficar fora aí desse início até o mês de abril, olha, até depois do condicionamento inclusive de jogo. Mas o médico internacional, o Carlos Poisel, fala exatamente sobre todo esse procedimento aí do Rodrigo Dourado. Nós ainda avaliamos ele do ponto de vista clínico por algumas semanas. Tivemos uma conversa com a comissão técnica daquela época que deveríamos preservar. E resolvemos fazer exame. Aí sim que nós fizemos esse novo exame de ressonância e mostrou uma surpresa naquela ocasião, um edema ósseo tanto no fêmur quanto na tíbia. E isso a gente sabe que incomoda bastante. Tá? Então, como combinamos com a comissão, estaca zero, voltamos para o início. Fisioterapia, reabilitação, tá? E preparo, quem sabe, para em 2 meses a gente poder contar com ele. Ele passou por todos os processos da fisioterapia, foi aumentando a carga. Porém, nesse período, houve momentos em que o joelho reagia, ou seja, produzindo líquido, isso a gente chama de derrame articular. E isso impede qualquer evolução. A gente chegávamos a fazer punções ou infiltrações para tentar melhorar, mas realmente não melhorou. Muito próximo ali de setembro, no final já de setembro, lá no final do período que a gente tinha dado para retorno, resolvemos fazer uma outra ressonância na esperança de que aquele edema ósseo tivesse resolvido. Não resolveu. Estava até, em um aspecto, parecia que não melhorou absolutamente nada. E aí sim, se pensou, se combinou num segundo procedimento artroscópico, esse sim, de um ponto de vista agora terapêutico. Tentar, através dessa artroscopia, já fazer uma limpeza da articulação e fazer algum procedimento. Mas isso a gente também, com a anuência de todos, do jogador, da direção, da comissão, de que para a gente fazer esse procedimento, ele necessitaria ficar pelo menos de 2 meses a 2 meses e meio sem descarga de peso, ou seja, usando muletas. E foi o que ele fez. A gente fez esse procedimento, ele ficou até agora o final da temporada, né? Ficou tratando até o dia 18 de dezembro, a gente foi liberado para as festas e retornou agora já com apoio. Essa é a posição e aí o esclarecimento do doutor Carlos Poisel exatamente sobre o Dourado. Sem sombra de dúvida, é um jogador importantíssimo internacional, mas agora até mês de abril, enfim, condicionamento físico, mas tomara que o jogador aí volte aí às Cadu, as questões médicas, desculpa, não sou do ramo, não entendo de medicina nuclear, não entendo de medicina nenhuma, eu não entendo nem de pai de santo, quer dizer que eu não tenho como dar qualquer opinião, porque eu falo isso porque muitas vezes o jogador vai lá no pai de santo para tentar recuperar a sua... E o que é uma iniciativa respeitável, cada um faz, já tivemos muitos exemplos desses aqui. Agora, a medicina, os médicos, eles não podem consultar o presidente, o vice-presidente, a nutricionista, o fisiologista, o preparador físico, o treinador, o porteiro, a comissão não pode. Para tomar uma atitude médica, clínica, tem que ser o médico que define. O jogador, ele vai dizer, o atleta vai dizer, olha, eu não quero, vou ficar sem jogar futebol, mas não vou me operar e pronto, acabou a conversa. Agora,
Se ele quer, ele tem que seguir a orientação do médico. É o médico que resolve. Se o médico não resolver, muda. Porque eu não consigo compreender que clubes como Internacional e Grêmio e tantos outros que tem aí, e agora se fala que até o Bahia está com um centro, não sei o quê, tenham tantos problemas médicos, clínicos, sei lá como é que chama, e não resolvem. E eles se agravam e são jovens. Se fossem pessoas com 40, 50 anos, eu compreenderia uma recuperação demorada. Mas meninos eu não consigo compreender. Até porque hoje a preparação física está muito evoluída em relação ao que era antigamente, né? Não, desculpa, não é. Mas nós temos exemplos aí também, Cadu. O Roger, quando era treinador do Grêmio, era o que se dizia, eu não sei por que não continuam com esses assuntos. Não, eu disse que ele dava treinamento para os jogadores até eles vomitarem dentro do campo de cansaço. Não, é que eu isso digo não que pode ser sério, gente. Não, mas é evidente, por isso que eu digo, hoje é muito mais científico do que era antigamente. Mas isso não tem ciência, fazer os caras treinar até vomitar, não tem ciência. Porque antigamente era tudo igual, sobe desce degrau, sobe desce arquibancada, sobe desce degrau. Hoje não, hoje existe um estudo científico até para que cada pessoa tenha uma capacidade de... O estudo científico não pode permitir que um menino de 17, 18 anos tenha uma distensão muscular com 10 minutos de jogo. Não pode, não tenha dúvida. Tem que fazer essa previsão. Falar em lesão muscular, esse menino do Grêmio aí que está desde o... Saiu, não, ele volta a semana que vem, vai não sei o quê. Aí quando viram que não dava... Não, teve 18 centímetros de ruptura. Mas que negócio é esse? Há quantos meses isso? Há quantos meses? Teve 18 centímetros de ruptura. Mas então não fica dizendo que volte hoje, amanhã, volta depois de amanhã. Deem uma solução, porque não adianta ficar se escondendo, como ficaram se escondendo no caso do Gabriel. Não adianta isso. O caso do Dourado, estavam se escondendo, aí os médicos foram forçados. E demoraram para dar a devida explicação. E demoraram, passou por 2 cirurgias aí. Bom, onde você faz a sua escolha certa, não passa por trabalho, não é uma questão de saúde, mas é uma questão de segurança, tranquilidade, é em relação à escolha do seu banco. É o nosso banco, é o Banco do Grande, é o Banco dos Gaúchos, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, um desses que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul e todas as facilidades que o Banrisul Saque Digital lhe oferece. Então, é clique simplifique. Agora, se você não é cliente do Banrisul, então abra a sua conta no Banrisul. Você está pensando em reorganizar sua casa, em reformar, em construir? Então é lá na Ferragem Lampião. Lá você tem tudo em material de construção, também uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LEDs, olha, setores de manutenção de áreas industriais e condomínios, empresas, um mix total a essas áreas. Pronta entrega e direto do depósito. Tem televenda, tem teleentrega, né? Então, está pensando aí também em pintar a sua casa, o pessoal do litoral reabriu a casa, lá tem mais de 2.000 tonalidades de tintas que você encontra lá na Ferragem Lampião. Então aí os contatos, telefone, site, o endereço na Rua Alberto Silva 85, quase junto a Cis Brasil ali. Olha, atendimento VIP lá do João Carlos, do Gilberto, quem é que teve lá? Foi lá? O Giovanni Consone teve lá, chegou e disse, olha, quero pagar com... Aceita a Banricompras? Sim, claro. Aí o Giovanni disse, seguinte, tu aceita o Banricompras e também patrocina o programa do Cadu, aliás, do Garbaski, aí que ele deu a volta, aí, entendeu? Então, é todas as facilidades que você tem lá na Ferragem Lampião, estacionamento da porta, né? Tudo isso aí à sua disposição. Porque o slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião. Porque lá você tem a certeza que encontra tudo que precisa, como foi o caso do Giovanni. Se for em outro, corre o risco de não encontrar, né? Passou a patrocinar o programa a partir de hoje também. Já falei 5 vezes o nome dele aqui. Olha só, o Ferragem Lampião são mais de 30 anos no mercado. Já está em dívida. Isso já basta para dizer o que é a Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para Gimo, qualidade comprovada. Aí você tem com os produtos da Gimo. Um rápido intervalo, voltamos em seguida para o último bloco e dando voz. Então, aqui as nossas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques, com o animadíssimo Darcy Filho, Ronaldo Napoleão e Ângelo Garbaço. Canais 24, 524 da Claro Net, principais cidades do Rio Grande do Sul para o mundo. Em todas as plataformas digitais, é só você digitar RDC TV, você assiste qualquer lugar do mundo, onde você estiver. O Instagram também da RDC, o meu pessoal, para você me acionar aí e também, né, conversar sobre os assuntos do futebol. Nosso 2 toques para Ciência, Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, o bem-estar,
para a autoestima, diversos procedimentos que você tem lá na Ciência Estética e Saúde. Então, aí os contatos, o telefone, mas acesse as redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook, principalmente o Instagram, e você vai ver os diversos procedimentos aí que a Ciência Estética e Saúde lhe oferece. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, da Assistência Financeira e Previdência, é o patrocinador oficial, é o pilar do São José, que fez uma grande contratação na semana passada, que foi o Bustos, o filho do Bustos, aquele jogador que jogou no Internacional e também. Uma grande promessa aí, esse menino aí que o São José trouxe. Estará disputando. Colombiano? É. Ele jogou de lateral direito? Isso. Jogou nos dois, ele. O São José que estará aí, novamente sendo na Série C do Campeonato Brasileiro e também, né, disputando a Copa do Brasil. Nossos 2 toques também para Gimo, qualidade comprovada. Vou botar o selo da Gimo aí. São os produtos da Gimo, são com qualidade comprovada. Vamos lá da voz das nossas mensagens. O Hélio Camargo, boa noite, bancada. São Leopoldo ligado nos 2 toques. O José Ramos, se for para trazer medalhões em fim de carreira, é melhor investir na base, diz o José Ramos. O Bruno Gonçalves, abraço Cadu. O pai Valdir perguntou se lembra dos churrascos que fazia. Saudações, grande Bruno, um abraço aí pro Bruno e pro Valdir. Aquele churrasco não tem como esquecer, né, Bruno? O Hélio Camargo, Rodinei foi oficializado como jogador do Inter. Eu tenho uma convicção que ele fará boas atuações, pois, segundo o Muricy, trata-se de um jogador comprometido e focado na busca da vitória. O Diego, Dali Lobo, Capão da Canoa é Lobão, só pela Recopa, vamos ser bi. O Diego da Força Jovem de Pelotas, teremos aí a Recopa, a disputa, né, do Grêmio, e o campeão gaúcho e com o campeão da Copinha, que foi o Pelotas. Vamos lá, o Helena Assustão também na audiência. Omir Anversa. Teu telespectador te acompanha há muitos anos. Maravilha, então um grande abraço. O Tiago Lessing, sonhar não custa nada, sonhar é bom, amigo. Em relação, olha o Darian Weber, Ângelo Garbaschi só esperando para começar a dar show. Olha aí! Cláudio Etzberger, que é a odontologia do esporte. Doctor. Aquele, né, onde você tem a placa, ele que presta serviço a vários jogadores aí do mundo inteiro, né? Eu tenho, o Darcy tem, eu tenho, que te dá postura, posicionamento. Viu, seu Ângelo Garbaschi? Se o senhor foi lá no Cláudio Etzberger, não vai ficar assim, ó. O senhor não vai ficar assim, ó. Né? O senhor vai ter postura, vai ter... Então acesse as redes sociais do Instagram, fez o Dr. Cláudio Etzberg, para você ter uma ideia do que, além de outros procedimentos, né? Mas os benefícios que ele traz a placa otimizadora. Ela não reclama. O Humberto Claudino, sim, mas tu vai ficar muito melhor, vai ficar muito melhor. A dona Regina não reclama, a dona Regina reclama e se preocupa contigo. Sim. Vamos lá, Humberto Claudino, boa noite, Cadu e convidados. Bom, já fiz a referência. O Ayrton Antônio Pereira, do São João Batista, Santa Catarina, um abraço. O Ayrton, lá em Santa Catarina, que eu digo, RDC pelas plataformas digitais vai para o mundo. Também o Júlio... O professor Júlio Espinosa está aqui na audiência, como sempre, né? Claro. O professor Júlio Espinosa, como sempre. Ele participou da São Silvestre. Isso, é verdade. Vamos lá, o orçamento responsável, Via Rodrigo, o Grêmio entra em 2020 com o orçamento mais responsável da Série A. Tricolor prevê 340 milhões em receitas e contas, mais uma vez no azul e na temporada, mas na prática poderá ir além disso se mantiver o desempenho esportivo. É porque são times que têm o poder de endividamento. O Napoleão é um conselheiro. Não é poder de endividamento. O orçamento responsável é outra coisa. Sim, mas é outra coisa. Só um detalhe, no orçamento do Grêmio está prevista, por exemplo, do Grêmio chegar, a arrecadação do Grêmio chegar em 8º Campeonato Brasileiro. Ou seja, tudo que for além é um ganho. Sim. Ou seja, é esse tipo de orçamento que é feito. Não, vamos lá, olha aqui, ó. Serginho Vasquez tem sido a grande sensação, né, no litoral no final de semana. Serginho Vasquez e a sua consorte Márcia. Napoleão não vai ficar com os ciúmes, que também tem sido uma grande sensação no litoral no final de semana, também com a sua, não é a mesma, viu? Com também a sua consorte Márcia. Vamos lá, olha aqui o Hélio Camargo, avisa, ele diz, o Serginho diz assim, olha, o Anjo está quieto porque trabalhou muito hoje.
Quem? Ah, viu? O Hélio Camargo, avisa o Renato que o Nebega está disponível no mercado. O Renato foi quem mandou o Negueba embora. Não, ele tá ironizando, né? Espero que o Marcelo Medeiros monte um elenco com a mesma vontade do Fluminense em fazer gol e com a mesma garra que teve o Flamengo quando jogou. O time deu aula de futebol. Ó, o Nadir, aqui tem as coisas boas também. Isso é opinião, é todos. Sua opinião é aqui é democrática. Cadu e o Darcy deveriam ser treinadores de futebol, não comentaristas que sabem pouco. Não, esse é o problema. Eu não sou treinador, eu sou homem de imprensa. Eu sei fazer das coisas da imprensa. Vamos lá, estamos encerrando. Deixa eu só dizer o seguinte mais, sabe por que o Bahia está tão bem assim e está montando centros esportivos? O homem do marketing dele foi dispensado do Internacional, aí o Avancini. Tá lá, é verdade. Avancini, vamos lá, olha aqui, o Humberto Claudino, o Ângelo Garbasco tomou um Red Bull de litrão hoje. E aí vai, olha aqui, ó. Paulo Roberto Lúcio, um abraço, Cadu, um ótimo 2020. Inclusive, Darcy, Rodrigues, grandes amigos também, ao Ângelo e ao Ronaldo Napoleão. Esse que aí manda um abraço. Paulinho Lúcio é uma figura muito querida. E aí vai. Olha, não dá. Luiz Petri também lá em São Paulo, grande ator Luiz Petri, era um manequim da melhor qualidade. Figuraça. Né? E aí vai mais, não dá tempo. Mas então aí tá no Facebook, nas redes sociais, aí todos os comentários aí do nosso Dois Toques. Bom, ponto final, né? Como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante de churrascaria mais primeiro do Rio Grande do Sul, referência nacional. E lá tem o Barranquinho, aí o complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Mota. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e revenda da Avenida Ceará 370. Agora você vai para uma balada, não quer saber de blitz, cinema, teatro, futebol, para onde você for, não quer saber de estacionamento, está aí a Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. Na sequência vem o Cruzando as Conversas com Guilherme Macalossi, logo após Joias na TV com Rossana Rocha. É que eu digo sempre, não tem dia, não tem época, você dá de presente, dá uma joia para a mãe, para a namorada, para a esposa, para a filha, para a amiga, né? Então, continue aqui com a programação da RDC TV, não nos abandone, né? A todos vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.